Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Ronaldo e já que contamos com a sua ilustre presença, que tal a gente não conversar um pouco? Dessa vez sobre a escravidão no Brasil. Eu sei, é um assunto muito complexo, mas foi justamente por isso que eu convidei um historiador para a gente debater um pouquinho sobre esse tema. O que você está esperando aí? Já sabe, né? Vai lá pegar o seu café e vamos nessa. Estamos aqui hoje no Prosa Cafeinada com Fernando Cunha. Fer, você pode se apresentar aí um pouquinho para a gente saber quem você é? Bom, eu sou o Fernando Cunha, sou formado em História, professor de História da rede estadual há 6 anos. Uhum. Ah, beleza então, Fer. É, Cara, eu tava pensando aqui, muita gente ainda tem uma visão um pouco superficial quando se trata da história do Brasil. Gente, eu tô olhando aqui para baixo para acompanhar o computador, tudo aqui, então qualquer coisa. Continuando aqui. É meio que superficial quando se trata da história do Brasil, né? Então eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, um pouquinho só. 22 de abril de Nem 1500, gosto de Pedro voltar no Álvares, tempo. nem um pouquinho. 1500, Pedro Álvares Cabral chegou onde hoje seria a Bahia, né? De acordo com relatos, tal, haviam muitos negros da terra, da forma que os portugueses se referiam aos indígenas, né? Então, já que tinham tantos indígenas nativos aqui, né? Por que a mão de obra cativa africana foi a que prevaleceu e não a dos indígenas, dos próprios indígenas aqui que já estavam no local? Tá, essa é uma questão muito interessante porque é, existem algumas preconcepções a respeito que a gente precisa tratar a respeito delas primeiro para depois responder a sua pergunta. É a seguinte, a mão de obra indígena foi extensamente explorada também no território brasileiro, tá? Então, desde os primórdios da colonização, né, da exploração do território, quando ainda nem era ocupado, como é o caso do pau-brasil, em que havia mais uma predação de matéria-prima, sem necessariamente estabelecimento de colonos, etc. Então, desde o princípio, sempre houve uma extensa exploração da mão de obra indígena. E essa exploração continuou ao longo de basicamente todo o período colonial, e ela foi mais forte, ou né, mais intensa ou menos intensa, de acordo com especificidades de cada período histórico, né? De acordo com o que era mais vantajoso e mais interessante para o momento. Mas ela sempre esteve presente, inclusive a predação indígena que está por trás da expansão territorial, né, do bandeirantismo, que vai vir ali no século XVII, né, que vai fortalecer bastante no século XVII, basicamente, segunda metade do século. Uhum, Então, isso vai depender de algumas dinâmicas da história do próprio Império Colonial Português, né? uhum, E eu acho interessante utilizar essa expressão, né, Império Colonial Português, porque é como nós devemos enxergar isso que hoje nós chamamos de Brasil em termos coloniais, porque na verdade o Brasil não existia, né? O Brasil como uhum, uma unidade territorial, política, o Brasil, quando a gente fala em Brasil e a gente pensa num mapa, a gente imagina aquele mapa que a gente aprende a fazer na escola desde os primeiros anos, né? Pintar aquele mapinha, uhum. aquele formato meio triangular de ponta cabeça, assim, para ser bem grosseiro, mas com aquela ponta embaixo, enfim. A gente pensa naquilo como Brasil, pensou Brasil, pensa assim. Enquanto naquela época não existia um Brasil, existia um Império Português, né? E esse império abrangia uma série de territórios, dentre eles estavam onde hoje está uma boa parte do que é o Brasil, mas também abrangia a costa africana, etc. Uhum. E aí, então, tá, por que começar a trazer os escravizados provenientes da África? Essa é uma questão muito interessante porque não era necessariamente um trabalho muito difícil, não era algo fora Uhum. da rota, digamos assim. Por quê?
porque quando a gente pensa na geografia do Oceano Atlântico, né, e nas correntes marítimas presentes ali, existe uma série de condições que impossibilitam a viagem direta do continente europeu para a porção mais ao sul do Brasil hoje, ou que na época era a colônia portuguesa na América, né? Então, por conta dos próprios movimentos das correntes, para se chegar à porção sul, quando eu falo sul, não é nem o sul atual, né? Da Bahia para baixo já era praticamente tudo sul. Então, precisava muitas vezes passar pela costa africana e dar essa volta para depois acabar chegando no território colonial do que hoje é o Brasil. Então, era praticamente, a África era um meio de caminho para chegar ao Brasil, né? E aí o que vai acontecer? A colonização portuguesa vai encontrar algumas dificuldades com relação à mão de obra indígena, né? Que não vão de forma alguma impossibilitar a escravidão indígena, ela vai continuar existindo, mas só que ela vai encontrar alguns empecilhos, né? Por exemplo, o conhecimento que os indígenas tinham do território, né? Por serem já há muito tempo povos nômades, né? Que já estavam acostumados a essa grande circulação pela América do Sul, e muitos indígenas começaram a fugir mesmo, né? Percebendo, principalmente a partir da exploração da cana-de-açúcar, quando começa uma colonização mais efetiva do território brasileiro, os indígenas eles vão começando a se interiorizar, né? E a fugir das zonas onde estavam tendo ali a presença do colono português. E aí o que vai acontecer? Nesse contexto, a mão de obra africana vai ser interessante para os colonos portugueses, certo? Porque já havia, né, esse tráfico de escravizados entre a costa africana e Portugal. Isso já fazia praticamente um século que estava acontecendo durante todo o período da expansão marítima portuguesa. Já estavam acostumados, né? Já estavam acostumados, e como já era quase um meio de caminho da África para chegar ao Brasil, então era interessante, começou a ser interessante para muitos desses comerciantes passar pela costa africana e trazer alguns escravizados, porque principalmente alguns setores que mais geravam renda na colônia portuguesa na América não precisavam ter uma mão de obra garantida, né? E essa mão de obra indígena estava começando a ficar itinerante. E tinha também o problema da questão religiosa, né? Tinha uma proteção por parte de alguns setores da igreja. Isso também não dá para a gente colocar como uma coisa generalizada e falar que a igreja, de maneira geral, protegia indígena, porque, como hoje, na época, também havia essa divisão de opiniões. Tinha algumas ordens religiosas que tendiam a ter visões menos exploratórias mesmo do povo indígena, né? Encaravam como pessoas que deveriam ser civilizadas e trazidas para a religião, né? Primeiro, religião cristã, para salvação, e, de certa forma, incorporados também ao império, né? Enquanto algumas outras ordens não. Então, não dá para generalizar isso. Só que, então, devido a essas questões, né, ter setores da igreja que eram, né, abertamente contra a escravidão de indígenas, escravização, né, e por também ter essa questão do território, da interiorização do próprio indígena, né, o que depois, mais para frente, vai forçar a expansão territorial, porque os bandeirantes, né, as entradas bandeiras vão se interiorizar. Uma das principais razões é para fazer os chamados descimentos indígenas, né, para descer os indígenas para as áreas onde havia a colonização portuguesa. Então isso dá conta mais ou menos dessa questão dos africanos chegando. Uma questão interessante a se destacar aqui é que essa era uma mão de obra extremamente como eu digo, exclusiva. Não eram todos que podiam comprar escravos africanos, né? Era um produto, né? Infelizmente, eles eram encarados como produto, como mercadoria, mais especificamente,
Então, era uma mercadoria extremamente de alto valor, né, de mercado. Falar que eles eram valorizados mas, enfim, de alto valor de mercado. Então, principalmente os Uhum. setores, né, exportadores, que eram os que mantinham a base econômica da colônia, né, do sistema colonial português, vão fazer um extenso uso da mão de obra escravizada africana, né, para poder garantir essa continuidade dos trabalhos, e porque o objetivo era dar lucro. Então, não tinha opção de, este ano não vamos produzir. Ô Fer, você citou lá a questão do conhecimento territorial. Eu acho muito importante aqui, ó, um relato sobre isso. É um cara que chamava Gandavo, era o sobrenome dele, né? Ele escreveu: estes, os africanos, são mais seguros que os índios da terra, porque nunca fogem e nem tem para onde. Eu acho isso muito, que se encaixou muito na sua fala aí, né? Muito interessante isso também. Sim, Além das doenças também, né, Fer? sim, tem as doenças que dizimaram, né, grande parte da população indígena, né, por eles não terem tido contato antes com o mundo ocidental, né, o mundo ocidental, nós estamos muito mais ao ocidente, mas o que é o mundo europeu, o velho mundo formava de alguma forma uma unidade, né? Então os contatos entre Europa e África, por exemplo, eles já são muito mais antigos, eles datam de milênios, apesar da exploração portuguesa ser relativamente recente, já havia uma integração muito grande, enquanto a América ela esteve isolada, né? Muito mais isolada de todo o chamado velho mundo por muito tempo. Então isso fez com que se desenvolvessem biotipos diferentes e tem essa questão imunológica. Tem uma questão também que acho que é importante só pontuar, que houve também fugas, né, de africanos escravizados e a formação dos quilombos, e isso em alguns momentos foi inclusive considerado um problema muito grande para a colônia portuguesa, né, porque teve períodos em que isso foi bastante desafiante, houve muitas colônias no Brasil colonial, inclusive existe um número muito grande até hoje de comunidades remanescentes desses quilombos. Só que isso, eu acho que não é coincidência, é mais ou menos apagado. As pessoas costumam ter essa visão de quilombos como sendo coisas do passado, e aí quando uma determinada pessoa, que hoje calha ser presidente do nosso país, alegou aquela vez que ele esteve em uma comunidade quilombola, eu lembro que muita gente veio falar assim como se, gente, mas ainda tem quilombo no Brasil? Eu achei que isso fosse uma coisa lá da época dos Palmares e que depois que o Domingos Jorge Velho destruiu o Palmares, acabou, não surgiu mais nenhum, quando na verdade existem muitas comunidades remanescentes desses quilombos, né, as comunidades quilombolas, e isso é mais ou menos apagado. Então tinha essas fugas, mas é claro que é um fato também de que elas eram Uhum. muito mais dificultadas, né? Era muito mais difícil pro africano se estabelecer, né, no Uhum. território e conseguir formar esses enclaves do que os indígenas que já conheciam aqui há né, séculos, milênios. Ô, Fer, haviam fugas até, tipo, no próprio mar, né? Eu já li sobre Sim, isso. sim, sim. Saindo, por exemplo, da Angola, antes de chegar no alto mar, alguns negros pulavam dos navios e eles até montavam estruturas Sim, do próprio navio para evitar essas tentativas, né? sim, o número agora eu não vou lembrar exatamente, mas quando a gente calcula a porcentagem de escravos que chegavam escravizados, né? É sempre importante a gente lembrar que hoje se usa, né, preferencialmente o termo escravizado, claro que por uma questão de costume, né, até uma cultura acadêmica mesmo, se enraizou há muito tempo falar escravo, então às vezes a gente fala, mas Uhum. sempre que a gente fala e lembra, a gente corrige, então uma hora nós estaremos mais adequados Uhum. ao que se estuda e as reflexões que provêm principalmente da própria comunidade negra, né? Uhum. Bom, então o número de escravizados que chegava ao Brasil era uma porcentagem assim assustadoramente pequena, né?
por conta das pessoas que morriam, né? Você citou o fato das tentativas de fugas, mas aí tinha toda a questão das doenças, Comparado né? às mortes, né? E violência, sim, sim. Porque eu também li sobre isso que eu vou comentar agora. Uhum. Tinha até tubarões, tipo, os navios eram as rotas que os navios faziam eram rotas também de tubarões, porque, tipo, Sim, os escravos morriam e jogavam no mar, os tubarões comiam, e isso é sim, é um muito fato triste, né, de ver isso. tristíssimo e assustador, né? Assustador, mas que as Uhum, pessoas precisam ter acesso, precisam saber uhum. onde começava essa exploração, onde é que começou toda essa série de problemas que, inclusive, chegam até os dias atuais, né? Uhum. Gente, infelizmente tivemos uns probleminhas técnicos aqui, vamos retomar agora normalmente. E é isso aí. Fê, você tinha citado a questão das igrejas, tal, que não eram favoráveis à questão dos indígenas, tal, e como é que ficavam os africanos nessa relação aí? Então, essa é uma questão até bastante interessante, que é o seguinte: por um tempo, os jesuítas tentaram se estabelecer na costa africana, né? Os jesuítas, é importante a gente contextualizar, na Companhia de Jesus, ela surge no contexto da Reforma Protestante, né, na Europa, e um dos objetivos assim expressos mesmo da companhia era de converter novos cristãos, né, católicos, evidentemente. Eles tinham até a expressão mesmo de para repor as almas perdidas para a Reforma Protestante, né? Luteranos, calvinistas, enfim. E então as primeiras tentativas de estabelecimento dos jesuítas na costa africana, elas foram bastante mal sucedidas, né? Até porque na África havia alguns impérios que já estavam bastante estabelecidos, né, há bastante tempo, né, em termos políticos eles já eram bastante mais consolidados. E, então não foi muito fácil essa penetração jesuíta na costa africana, apesar de ter tido alguns poucos casos de sucesso, alguns casos em que o sucesso foi efêmero, né, ou seja, perdurou por algum tempo e depois eles foram expulsos. Na costa, hoje, né, a gente poderia dizer a costa brasileira, né, na margem ocidental do Oceano Atlântico, eles foram bastante bem sucedidos, né? Nós sabemos da participação dos jesuítas na formação do Brasil, né? Enfim, eles estão presentes desde o início da colonização e nas relações deles com os indígenas, né? Então, assim, não vamos dizer também que absolutamente tudo foram flores, né? Mas de maneira geral foi muito mais bem sucedido. Então, havia inclusive alguns jesuítas que diziam que a vinda dos africanos para o Brasil era uma coisa boa para eles, porque era uma oportunidade de salvação, já que eles não estavam, eles não tinham acesso à palavra de Deus, né, ao conhecimento do cristianismo, etc., a religião cristã no território africano, eles, eles, eles seriam levados para a América para ter esse acesso. É claro que a gente tende hoje a ver isso como uma coisa bastante hipócrita, né? Se a gente Uhum. enxergar com olhos comuns, a gente vai ver e falar, poxa, que hipocrisia, isso é desculpinha, que na verdade eles queriam escravizar, só que a gente também tem que tomar o cuidado de não ser anacrônico e entender que para essas pessoas dessa época isso era um sistema de crenças, Uhum. né? Sim. E eles realmente acreditavam nisso, que na verdade havia todo um plano de salvação de Deus por trás, Às né? vezes falavam que até as correntes eram feitas para isso, né? Deus mandou as Sim, correntes marítimas para fazer com que o tráfico negreiro sim, desse certo, né? exato, exato. Então, todas essas coisas que nós, como historiadores e cientistas de maneira geral, enxergam como sendo fatores que levam a um determinado fenômeno, acontecimento, enfim, a uma situação que nós analisamos, eles já vão enxergar como sendo, enfim, uma providência divina.
E existe até algo de cruel nessa teologia, porque assim, mas havia muita violência, havia muita gente que morria nesse processo e tal, mas aí vem aquela advertência, mas vocês não aceitaram a palavra de Deus Uhum. pacificamente, nós tentamos levá-la ao território de vocês não quiseram. Então, nós somos obrigados a adotar a violência, mas não é uma opção nossa, é uma opção de vocês, a culpa é de vocês. E aí traz eles acorrentados pelas correntes de metal e pelas correntes marítimas e faz o verdadeiro inferno. Vamos falar bem a verdade, né? Ô, Fer, eu o Padre Antônio Vieira falou, tem sermões lá dele. Tem uma coisa aqui que eu não vou conseguir guardar. Um deles, Vieira ó. é sempre ótimo, sempre, assim, claro que ele é de outra Sim. época e tem muitos preconceitos, mas ajuda muito a entender o contexto. Olha isso aqui, ó. Bem-aventurado vós, se soubereis conhecer a fortuna do vosso estado e com a conformidade e imitação de tão alta e divina semelhança aproveitar e santificar o trabalho. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. Ele falou para tipo, dar graça ao trabalho, tipo, pô, obrigado por eu estar aqui sendo escravizado, porque eu estou me assemelhando a Cristo, sabe? É até inevitável, né? A nossa reação é justamente essa. Eu também fico querendo rir. É claro que não tem nada de engraçado em pessoas sofrendo, sendo escravizadas, mas é a questão da ironia mesmo, né? Do quanto é irônico. Mas, mais uma vez, é sempre bom lembrar aquela lição que eu falei do anacronismo, Sim. né? De não pegar, então, agora o Antônio Vieira e falar esse cara ele era um hipócrita, ele se dizia um cristão e ele está falando que tem... Mas, assim, tem várias pessoas que, por religiões, ainda justificam coisas assim nos dias de hoje, justificam sacrifícios, né? Existem muitas pessoas que são capazes de entender hoje que todos os seres humanos são iguais, sem distinções de raça, mas que acham, em nome da religião, que algumas pessoas devem padecer, que algumas pessoas devem sofrer, que algumas pessoas não devem ser quem elas são, se a gente falar mais especificamente dos grupos LGBT, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que tomar todo esse cuidado de olhar para o passado e não achar que isso tudo é uma grande hipocrisia, só uma maneira de inventar uma desculpa para poder escravizar, né? E aí aqui a gente vai remeter diretamente ao marxismo, né? Porque uma das bases teóricas do pensamento marxista é justamente essa concepção de que a realidade ela é formada por uma dimensão concreta, material, né, econômica, basicamente, que norteia uma sociedade, né, que movimenta aí a história. Existe uma superestrutura que é formada a partir dessa realidade concreta, né, que é formada pela mentalidade, pela religião, pelas crenças, um sistema de crenças, e que vão justificar esse modelo econômico vigente. E que isso está presente em todos os períodos da história, né? E isso está presente, inclusive, até os dias de hoje. Então, se nós temos hoje uma sociedade que nós sabemos que ela é desigual, né? Que ela é extremamente violenta, existe também uma ideologia que tenta explicar essa sociedade em prol, inclusive, dos beneficiados por ela. E dizer que, calma lá, peraí, isso tudo não é tão feio assim. Na verdade, a desigualdade é um problema das pessoas, sei lá, das pessoas que não querem trabalhar, quem não trabalha que não coma, entendeu? Essa ideologia que a gente tem hoje muito forte do trabalho, etc. Né? Então, assim, são maneiras de tentar justificar e dar explicações para os problemas sociais que existem hoje, sem encará-los diretamente e dizer, não, peraí, o problema disso é que existe desigualdade social, existem pessoas que não querem abrir mão dos seus privilégios para... Né? Ninguém está afim de fazer essa reflexão. As pessoas querem encontrar uma desculpa, um respaldo de crenças, que hoje, inclusive, a religião nem está mais com tudo, mas crenças de algum tipo que vão respaldar isso. Né? Então, acho que isso nos traz também essa reflexão importante para os tempos atuais. Foi muito bacana aí o debate, mas retomando aqui a escravidão. Claro.
o Brasil ele teve um enorme destaque no tráfico negreiro e isso é inevitável, né? Bom, eu poderia dizer que como consequência ou até mesmo causa desse sucesso, tá? Porque não é uma coisa boa, né? É, a gente pode ver algumas características específicas na escravidão no Brasil, nas quais tipo, você só vê essas características no Brasil. Desde os acordos feitos na costa africana até, sei lá, a comida servida dentro dos navios, até os acordos firmados na revenda dos cativos aqui no Brasil. Eu posso afirmar isso ou não? Opa, ficou curioso para saber a resposta dessa pergunta? Bom, então fica ligado que semana que vem eu vou lançar a segunda parte desse vídeo no domingo. Eu vou noticiar tudo certinho lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, ó. Não sei se sincronizou aqui certinho, mas eu queria agradecer desde já ao professor Fernando por essa aula magnífica que ele nos deu já nessa primeira parte. É isso aí, eu espero você aqui no próximo domingo. Valeu, falou, fui!